Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sendo comunicados ao seu coração, ao seu lar e à sua família por meio deste culto coletivo que nós estamos iniciando nesse momento, pela bondade e permissão de Deus. Que alegria, que bênção poder me dirigir a você mais uma vez em nome de Jesus. Me sinto presenteado por Deus em poder estar aqui para cumprir a missão que Jesus nos deu de compartilhar as boas novas de salvação, libertação e restauração que nos traz o seu Evangelho. Jesus é graça, é amor, é santidade, é justiça, é misericórdia. Tudo o que há de bom nesta vida e além desta vida, as mais ricas e poderosas virtudes, os mais sábios, verdadeiros e amorosos conselhos, o mais puro e elevado caminho, tudo isso nós encontramos na pessoa e na graça de Cristo Jesus. Por isso, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Queridos, nós vamos iniciar este culto com o nosso momento de intercessão. Uma das maiores certezas que Deus deixou ao seu povo é de que o seu ouvido estaria atento ao nosso clamor. O altar de adoração está conectado ao trono de resposta. Deus ouve o nosso clamor, a nossa súplica. Por isso, nós estamos aqui mobilizados para falar com Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo neste momento. Amado Pai, grandioso Deus, nós exaltamos e bendizemos o seu santo nome. Aqui está, Senhor, a tua igreja reunida em culto, em adoração, em gratidão e em súplica. Em ti repousa a nossa esperança hoje e sempre. Tu és o nosso refúgio, o nosso amparo, o nosso libertador. Por muitas vezes nessa vida, ó Deus, nós lidamos com adversários e adversidades que excedem nossas forças e recursos, que são mais fortes do que nós, mas nada é maior do que o Senhor. Nada lhe apanha de surpresa, nada foge ao seu controle. Por isso, Pai, buscamos refúgio e socorro em seu amor, em sua misericórdia, em sua justiça. Nós reconhecemos com gratidão, ó Deus, todos os teus feitos misericordiosos. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem feito chegar até nós o seu amor, a sua graça, a sua verdade, os teus livramentos, a tua provisão, o teu constante cuidado, sem os quais estaríamos perdidos e desamparados nessa vida. Obrigado, Deus, porque tudo o que o Senhor já fez, tem feito e sabemos que ainda fará por nós é expressão do seu zelo, da sua bondade. Sabemos que o seu coração transborda de bondade, graça e justiça em nossa direção. Ó Deus, temos tanto a suplicar ao Senhor. O mundo todo hoje está sendo assolado por um vírus mortal. Há famílias enlutadas, corações partidos, pessoas abaladas e a sociedade como um todo está alarmada, sem saber no que acreditar, sem saber o quanto há de mentira e de verdade nos alertas e notícias que chegam até nós. Por isso te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, proteção e livramento para lidarmos com toda essa crise e sairmos vitoriosos dessa batalha. Tem misericórdia dos enfermos, ó Pai. Há tanta gente em seus lares e até mesmo em leitos de hospitais necessitados do seu socorro, da cura que vem do Senhor, enfrentando enfermidades que nem médicos, nem medicamentos estão dando jeito, mas o Senhor é o médico dos médicos. Tem misericórdia, ó Deus, e visita essas pessoas. Restaura a vida e saúde, libera a cura, ó Deus, para aqueles que esperam em teu socorro. Conforta, consola e fortalece os enlutados. Continua capacitando e fortalecendo a tua igreja, ó Deus, que num tempo em que tanto se ouve falar de morte, segue pregando a vida, anunciando a Jesus, proclamando a oportunidade de salvação que se mostra tão urgente nesse tempo. Desperta pessoas, famílias, Senhor,
Quebranta corações, abre olhos e mentes para que entendam a necessidade e a urgência que o Senhor representa em nossas vidas. Aos que estão desanimados, afastados, dispersos, fortalece, Senhor. Resgata, reconcilia, restaura o ânimo e traz de volta ao primeiro amor, pois a felicidade deles não está longe da tua presença e dos teus caminhos. Mostra o quanto o Senhor os ama e os quer por perto e os traz de volta ao exercício da fé e da comunhão para a glória do teu nome. Aqueles que estão na linha de frente dessa luta, ó Deus, os médicos, enfermeiros, militares, nós te suplicamos que o Senhor os cerque com teus cuidados e os livre de todo mal. Conceda proteção e livramento em abundância. Multiplica as forças, reveste de sabedoria para que possam fazer o seu melhor no exercício de suas funções. As autoridades políticas te suplicamos que o Senhor dê discernimento, sensibilidade, honestidade nas tomadas de decisões, para que todas elas reflitam o melhor do povo e que tudo isso, ó Deus, ocorra e concorra para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa as nossas falhas e continua nos conduzindo em espírito e em verdade, ó Deus. Ensina-nos a temer somente a Ti. Oramos com fé, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. E desde já agradecemos. Amém. E queridos, nós vamos agora ler a palavra de Deus, um texto muito rico, bendito, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com um período de cânticos. Louvemos ao Senhor com muita alegria, igreja. Vamos glorificar o nome do Senhor, amados, e exaltar o Deus que é digno de receber o nosso louvor e nossa adoração. Essa é a hora de adoração. Essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora de
língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado.
Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento, para que nós possamos ler a sua palavra e compreender a mensagem que Ele tem a nos transmitir nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já comunicou aos nossos corações até o presente momento. E agora, Pai, quando estaremos lendo a Tua palavra, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor, ó Deus, use o Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações. Que não seja aqui ouvido a voz do homem, mas somente a voz do Senhor. Fala, ó Deus, a Tua igreja. Que o Teu Santo Espírito tome a frente desta mensagem para que ela possa, de fato, ser proveitosa e edificante na medida que todos necessitamos. É por isso que oramos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto bíblico que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 63. É um texto de uma oração de Davi, onde Davi faz um desabafo. Nós estaremos lendo esse texto e refletindo nele a partir do tema Desabafo com Deus. Salmos, capítulo 63, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as minhas mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido o auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Desabafo com Deus. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração. A oração é mais do que uma ordenança, é uma oportunidade de diálogo com aquele que governa o universo. Quando nos colocamos em oração, iniciamos uma audiência com Deus. Levamos a nossa causa para análise e certa apreciação do justo juiz que a seu tempo e a seu modo nos dará a sua resposta. Quando iniciamos uma oração, o altar dos nossos corações se conecta com o trono de resposta, onde está assentado aquele que não falha, aquele que não se esquece, aquele que não é indiferente ao coração contrito, ao clamor do justo, às lágrimas do aflito, ao arrependimento sincero e à decisão verdadeira. A oração também é um desabafo com Deus. Desabafo é colocar para fora aquilo que está pesando e afligindo os nossos corações. Vivemos hoje na era da tecnologia que nos convida a falar em público, em rede nacional, o que está em nossos corações. E assim, por vezes, vemos pessoas desabafarem em redes sociais, buscando alívio, porque o fardo às vezes se torna pesado. Mas não é ali que nós encontramos a solução para os nossos dramas. Ali só expomos nossos problemas para quem, na maioria das vezes, não pode nos ajudar e ainda faz da nossa adversidade juízos indevidos, fofocas e até piadas implacáveis. A melhor maneira que existe de derramar nossos corações, aquilo que nos aflige e ao mesmo tempo encontrar alívio, resposta e solução para as nossas lutas, é por meio da oração, é desabafando com Deus. Foi Jesus quem nos disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No entanto, também devemos entender que Deus não é uma pílula mágica. Há pessoas que vão errando, se acomodando ao erro, e as consequências vão virando uma bola de neve.
E quando percebe que estão sem saída, que as consequências se tornaram pesadas demais, estão à beira de abismos, oram a Deus achando que, como uma pílula mágica, Ele vai resolver tudo em um minuto. Mas, na verdade, na maioria das vezes, a resposta de Deus se dá em um processo e não em um instante. Há respostas que Deus entrega de forma imediata, mas na maioria das vezes, a resposta de Deus vem num passo a passo, numa série de orientações que, ao serem seguidas, as coisas vão se acertando e, ao mesmo tempo, o relacionamento da pessoa com Deus vai fluindo e se fortalecendo. Esse tipo de resposta é uma espécie de filtro da sinceridade humana, pois só permanece nesse processo de relacionamento-resposta até que tudo se acerte aquele que, além da bênção de Deus, também querem o Deus da bênção. Davi não era perfeito, meus irmãos, mas era aquele tipo de pessoa que estava ligado a Deus por meio da oração na tempestade e na bonança. As palavras do Salmo 63 vêm do contexto de 2 Samuel, capítulo 15. Um momento na vida de Davi em que ele estava cercado de conflitos de relacionamento. Ele já tinha sido perseguido por Saul, teve um envolvimento adúltero com Batseba, tinha sido repreendido severamente por seu amigo, o profeta Natã. Ele tinha sido também perseguido por diversos inimigos. Amnon, seu filho, havia abusado da irmã Tamar. Seu filho Absalão matou o seu irmão Amnon porque ele fez aquilo com a moça. A partir de então, Absalão persegue a Davi para lhe tomar o trono. Percebe-se aí que do capítulo 11 ao 15 de 2 Samuel, Davi entra em uma espécie de declínio familiar desde o seu adultério com Batseba. Este salmo é uma oração em meio à fuga, incertezas e medo. Davi estava tão transtornado que foge a pé para o deserto para ficar totalmente sozinho. Nesta hora de solidão, Davi fez uma oração como um desabafo com Deus. Você já desabafou com Deus? Já viveu essa experiência? Às vezes, nós colocamos formalidades demais em nossas orações. Nos preocupamos muito com a forma, a estética, a beleza das palavras, quando, na verdade, Deus quer sinceridade. Ser sincero em nosso momento a sós com Deus é muito importante. É ali onde podemos e devemos abrir os nossos corações, derramar as nossas lágrimas, falar dos nossos sonhos, alegrias, gratidão e também falar dos nossos medos, angústias e decepções. Vamos refletir nas palavras de Davi, nesse capítulo 63 do livro de Salmos, e aprender sobre a oração e o que alcançamos quando desabafamos com Deus. Em primeiro lugar, no desabafo com Deus encontramos satisfação para a nossa alma. Quando desabafamos com Deus, irmãos, sentimos satisfação na alma e paz no coração. Davi está no deserto e com sede, por isso ele diz para Deus, com muita sinceridade, que a sua vida estava como aquela terra árida e sem água, e ele precisava de Deus. É isso que ele declara no versículo 1. É um desabafo. Davi afirmou que a sua necessidade de Deus era maior do que a sede que ele sentia naquele momento. Olha só que coisa vinda do profundo do coração. Nossa maior necessidade, irmãos, é de Deus. Por isso Jesus diz que Ele é a água da vida. Só Jesus pode satisfazer plenamente o ser humano. Dentro de cada alma há uma profunda sede que não é saciada por nenhum prazer ou ilusão dessa vida. Somente por Jesus Cristo nossa alma se satisfaz. Quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira coisa que o maligno lhe propôs foi arrumar soluções à parte da vontade de Deus para resolver sua crise e saciar o seu apetite. Mas Jesus lhe disse com firmeza: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós só encontramos descanso para nossa alma e paz para nossos corações quando aprendemos a conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus. Quando alinhamos os nossos sonhos aos sonhos de Deus. Quando colocamos nossas vidas na rota da bênção de Deus. Em segundo lugar,
Desabafo com Deus é expressão de culto e comunhão. O versículo 2 nos diz: assim eu te contemplo no teu santuário. Quando desabafamos com Deus, lembramos aquilo que aprendemos no templo. Davi amava o templo, a casa de Deus. Ali era o seu lugar preferido. Mas mesmo longe do templo, como estava nesse momento, ele sentiu ali no deserto a presença de Deus. Nós somos irmãos do templo do Espírito Santo. Por isso, mesmo que estejamos num deserto, podemos sentir a presença de Deus. Davi não estava olhando para as circunstâncias, e sim para Deus. Não olhava a sua fraqueza, mas a força do Senhor, e nem mesmo percebia o deserto, porque sentia a presença de Deus. E assim como diz o versículo 2, ele só queria ver a sua força e a sua glória. Em momentos de luta, podemos fechar os olhos, crer no impossível e meditar nas horas de alegria que passamos na casa de Deus. Os momentos de oração são úteis para situações de conflito, entenda isso. O que você aprende na igreja é útil para os momentos de luta. No templo do Senhor, em todo culto, tem conselhos de Deus para nossas vidas, conselhos essenciais para chegarmos à vitória. A igreja é o planejamento estratégico de Cristo Jesus para nosso crescimento, unidade e vitória. Aprenda a amar sua igreja como Davi amava dele. Em terceiro lugar, em nosso desabafo, a dependência da graça de Deus. Os versículos 3 e 4 nos dizem: porque a tua graça é melhor do que a vida. Quando desabafamos com Deus, aprendemos a depender da graça de Deus. Davi estava perdendo tudo o que ele tinha. O reino estava sendo tomado por seu filho Absalão. O povo não confiava em um rei adúltero e assassino. A sua família estava arruinada por incesto e assassinato entre irmãos. A casa que tinha agora era apenas um deserto, porque Davi havia fugido do palácio e não tinha onde ficar. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Foi nesse momento que Davi disse para Deus que o Senhor ele nunca poderia perder. Mesmo que perdesse tudo, até a própria vida, ter Deus é melhor do que a vida. É isso que ele declara no versículo 3. Ele reconheceu que tudo que tinha, trono, família, casa, riqueza, era fruto da graça de Deus. Por isso declarou: a tua graça é melhor do que a vida. Mesmo no meio daquela crise, Davi louvou a Deus dizendo: cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver em teu nome, levanto as minhas mãos. Ele desejou que mesmo se não vivesse muito, mesmo que estivesse perto do fim, queria continuar louvando ao Senhor, cantando e erguendo as mãos. Erguer as mãos tem o sentido simbólico de entregar os problemas e receber a bênção. Quando erguemos nossas mãos aos céus, declaramos nossa entrega e dependência de Deus. Quarto lugar, no desabafo e oração encontramos providência divina. O versículo 5 nos diz: como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Quando desabafamos com Deus, irmãos, vemos o Senhor prover nossas necessidades. Davi estava refugiado no deserto, mas o Senhor lhe providenciou que levasse alimento. Davi sabia que sua necessidade maior não era de comida, e sim que Deus estivesse junto com ele naquele momento tão crítico da sua vida. Nas palavras de Davi, estar com Deus no deserto é como estar satisfeito diante de um grande banquete, de uma grande festa. Onde a presença de Deus está conosco, ali há delícias perpetuamente. Há delícias perpetuamente. Assim como o alimento é importante para a nossa sobrevivência física, Deus também é indispensável para uma vida espiritual que nos torne felizes e completos. Sem Deus, nós nunca somos completos. Em muitos lugares do mundo, há vidas em que há riqueza, mas há vazio. Há poder e status, mas há vazio. Há prazeres carnais, mas há vazio. Porque muitas pessoas têm tudo isso, mas não têm Deus. Jesus é o pão da vida que satisfaz nossas almas, mesmo quando nós estamos no deserto. Quem tem Deus consigo, mesmo sendo pobre, tem tudo. Mas quem não está com Jesus, mesmo sendo rico, sempre lhe falta algo. Satisfação não é ter tudo, irmãos, é não sentir falta de nada. É isso que Davi quis dizer no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, mesmo que falte algo ou que não tenha tudo, estou satisfeito com o que Deus tem provido para mim.
Como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4, versículos de 11 a 13, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Quinto, em nosso desabafo com Deus, encontramos descanso espiritual. Nos versículos 6 e 7, Davi declara: no meu leito, quando de ti me recordo, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Quando desabafamos com Deus, aprendemos a descansar no Senhor e esperar nele, pois o que ele nos prometeu é fiel para cumprir. Quando Davi estava em seu palácio, em sua cama real, sempre orava e pensava em Deus. Porém, ali no deserto, não havia nem palácio nem cama, mas Davi se deitou e começou a lembrar das bênçãos que Deus realizou em sua vida. Se recordou das vitórias que alcançou na presença do Senhor. Ele preferiu deixar a amargura para se deliciar nas boas lembranças que tinha em sua vida e que ele viveu na dependência de Deus. Com isso aprendemos que ao invés de curtir a amargura com lembranças de problemas, nós podemos nos exercitar em grata memória do que Deus já fez em nossas vidas e crer que Ele pode fazer muito mais. Como nos diz Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você tem lembrado das coisas boas que Deus fez por você? No deserto não havia muita opção de sombra, contudo Davi declarou que estar com Deus é como descansar numa sombra fresca. Também não tinha instrumentos musicais que Davi gostava de ouvir e tocar. Mesmo assim, nada impedia que adorasse a Deus com a mesma alegria de sempre. Ele usou a força de seus pulmões com muito prazer e entoou um canto jubiloso ao Senhor, assim como diz o versículo 7. Muitas vezes achamos bonitos cantar na igreja ao som de muitas vozes e instrumentos, mas quando estamos sozinhos em nossos desertos da vida, não encontramos forças para louvar. Davi é um exemplo de adorador em qualquer situação. Sexto, no desabafo com Deus, Davi aprendeu desapego às coisas materiais. O versículo 8 diz: a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Quando desabafamos com Deus, aprendemos a desapegar. A esta altura, Davi não tinha mais apego às coisas materiais. Não disse que queria voltar para casa e para o seu trono, poder e conforto. Chegou à conclusão de que a única coisa que se apegava, que não podia viver sem, era a presença de Deus. Você também já chegou a essa conclusão na sua vida? Vivemos em um mundo tecnológico materialista, onde a verdade espiritual compete com as ilusões virtuais. Eu sei que é uma bênção termos luz elétrica, eletrodomésticos, smartphones e muitos outros bens materiais que, usados da forma correta, evidenciam a bondade de Deus para conosco. Mas assim como no exemplo de Davi, nosso maior apego deve estar nas coisas de Deus. Pois o mundo passa, bem como todas essas coisas, mas aquele que tem Deus no coração permanece eternamente. Davi aprendeu a dar o real valor ao que realmente tem valor, dizendo: a tua destra me ampara. Ele dizia isto porque quando o rei se levantava do trono, era apoiado com a mão direita por uma pessoa importante ou por um servo que ficava ali já para esta função. Neste momento, Davi não tinha trono e ninguém que o ajudasse a se levantar, mas tinha a mão de Deus para sustentá-lo. Em sétimo e último lugar, no desabafo com Deus, entregamos as nossas vidas e tudo aquilo que temos ao domínio de Deus. Quando desabafamos com Deus, aprendemos a deixar Deus agir, reconhecendo o seu domínio sobre tudo. Com esta confiança, perdemos o medo de que daquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, porque o que nos importa é aquilo que Deus vê e que Deus conhece sobre nós. Davi era um homem forte e poderoso. Ele poderia querer usar a sua influência para se vingar quando saísse dali, mas ele preferiu confiar na justiça divina.
Ele havia aprendido que a mentira não prevalece, por isso não temia os seus caluniadores, pois se tapará a boca dos que proferem mentira, ele disse no versículo 11. Como é duro ser caluniado, como se não bastasse a própria consciência, ainda tinha pessoas o apedrejando com palavras, mas tudo isso serviu para que ele aprendesse a confiar totalmente em Deus como Rei dos Reis. A partir desta oração, Davi deixou Deus conduzir a sua vida e ser o verdadeiro rei do seu povo. Ele saiu daquele deserto como um novo homem, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de pessoas que mentem, porque nada está oculto senão para ser manifesto. E nada se faz escondido senão para ser revelado. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle daquele que desabafa, que derrama o seu coração aos seus pés em oração. Deixe Deus dominar a sua vida e te defender do perigo, das injustiças, dos problemas que te assolam. Desabafe os seus problemas com Deus. Concluindo, meus irmãos, em todos os momentos Davi encontrava motivo para oração e louvor. Mesmo sendo pastor de ovelhas, ele tinha um cantinho no campo para falar com Deus. Quando foi músico, lá do lado do rei Saul, ele aproveitava para expressar o seu louvor ao Senhor. Quando foi soldado e até general do exército, nunca se achou ocupado demais, não tendo tempo para orar. Ao se tornar rei, mais ainda Davi dedicou a sua vida a conversar com Deus, a desabafar com o Todo-Poderoso. Davi não tinha vergonha de cantar na presença de Deus e do seu povo, independente do seu status. Ele era um filho, era um servo de Deus. Precisamos exercitar a nossa comunhão e diálogo com Deus, para que quando estivermos sozinhos, sintamos mais forte ainda a sua presença, enchendo tudo ao nosso redor. Abra seu coração para Deus, conte tudo para Ele, confie no Senhor como seu melhor amigo, entregue a sua vida totalmente a Jesus e encontre refúgio para a sua alma e paz para o seu coração. Que com essa verdade na qual nós acabamos de refletir nessa manhã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Amém.